somos nós, índios miscigenados, índios negros, índio que tem outras misturas, somos os índios de recente contato, somos os índios de 520 contatos, né? Então nós somos a resistência do país e somos os índios brasileiros, independente do estereotipo, independente de qual região eu esteja, o que fala por nós é o nosso sangue, é a nossa cultura, é a nossa tradição. Vivendo em situações de alto contato, em regiões de antiga colonização, como o Nordeste, por exemplo, muitas vezes nós assistimos manifestações de comportamentos discriminatórios em relação aos povos indígenas, sobretudo no Nordeste, e geralmente esses comentários eles se referem a estereótipos, a fenótipos, na busca de um perfil de índio, num tipo de índio essencialista, numa percepção racial de povos. O que seria esse pensamento essencialista? É a ideia do índio que está vivendo na floresta, do índio encontrado pelos portugueses quando os portugueses aqui chegaram. Essa ideia romântica que ainda perdura na sociedade brasileira do modo geral, nos livros didáticos, mas que isso tem mudado bastante com a participação, né, dessas comunidades, de lideranças, de educadores, de professores, de profissionais, né? Eu costumo dizer que os gregos de hoje não são os gregos de 2000 anos atrás. Totalmente, né? Os povos indígenas também de hoje não são os povos indígenas de 500 anos atrás. Nem nós que vivemos em regiões de antiga colonização, nem aqueles indígenas que estão vivendo na Amazônia, por exemplo, que se articulam, que dialogam com amplos setores da sociedade nacional e internacional. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Acéfio Ferreira, maior poeta. Tá ficando parecido com o codinome Resistência. Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. Sertão Jatobá, sertão Cabrobó, Oricuri, Exu. Lá vê o vaqueiro pelos atalhos, tangendo as redes para os currais. Canto os chocalhos dos tristes bodes patriarcais e os guizos fininhos das ovelhinhas ternas. E o sino da igreja velha. Bom, 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 bom. O sol é vermelho como um tição, lento o comboio se move pela estrada, canta os tangerinos, a toada guerreira do tigre do sertão. Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. E o urro do boi no alto da serra, para horizontes cada vez mais limpos. Tem qualquer coisa de sinistro, como as vozes dos profetas, anunciadores de desgraças. O sol é vermelho como um tição, lento o comboio se move pela estrada, canta os tangerinos, a toada guerreira do tigre do sertão. Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. Lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. O sol é vermelho como um tição, sertão, sertão, sertão. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Começa agora o programa selecionado na chamada pública da Rádio Paulo Freire. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus produtores. Musicac, música da UFPE, traz para vocês o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE. Todas as semanas, nos mais diversos estilos, formações instrumentais e gêneros musicais, na Rádio Paulo Freire. Olá, caros ouvintes, eu sou Arthur Ortemblad e esse é o Musicac, música na UFPE.
transmitido todas as quartas-feiras às 13 horas aqui na Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820. Hoje seguiremos com o segundo programa sobre o 4º Encontro Nordestino de Palhetas Duplas, realizado entre os dias 26 e 28 de abril de 2019 pelos professores de oboé e fagote do Departamento de Música da UFPE. A próxima peça, Fantasia Pastoral, de Eugène Bozat, é uma peça também virtuosística para oboé e piano, em que o oboé ele explora muito bem o timbre do instrumento, vai do grave ao bem agudo. E Bozat é um compositor que escreveu muito para sopros, fez muita música de câmara, mas também escreveu sinfonias, óperas, balé, música coral, música para banda, concertos. E a Fantasia Pastoral é baseada num estudo escrito para o oboé. Bozat gostava de usar escalas pentatônicas que remetem à música folclórica, ao mesmo tempo em que emprega também escalas em voga no começo do século XX, como a escala octatônica. Então, para vocês que não são músicos entenderem um pouquinho a sonoridade, a diferença das escalas, a escala pentatônica é uma escala formada por 5 sons. Eu vou dar o exemplo de uma música que todo mundo aqui vai conhecer, que é justamente formada pela escala pentatônica, que é a Susana. Por exemplo, na música oriental chinesa, né, a gente tem um pouco chinês, né? Então é uma escala muito versátil. Já a escala octatônica, ela já cria uma sonoridade mais tensa, que é isso aqui. A escala que a gente usa é normalmente, né, a escala de Dó maior, Ré maior, Sol maior, Mi menor, são escalas de 7 notas, 7 sons, né? São 7 sons. Então essas outras escalas, né, pentatônica de 5, a octatônica de 8, são escalas que não são tão comuns, mas são usadas também e intercaladas, né, no caso dessas composições do Bozat, por exemplo, num sistema que usa escalas de 7 notas, e aí elas são intercaladas nesse sistema. Então, para vocês, a Fantasia Pastoral de Eugène Bozat.
Acabamos de ouvir de Eugène Bozart, Fantasia Pastoral para oboé e piano, executado ao oboé pela professora da Universidade da Bahia, Roberta Benjamin, e do pianista Fernando Miller. Já que estamos falando desses instrumentos, vamos mostrar um pouco de sua história. O oboé e o fagote evoluíram de um instrumento medieval chamado charamela. Era um instrumento bastante estridente, adequado para se tocar nas ruas, em grupos de instrumentos graves e agudos da mesma espécie, ao que chamamos de família. Ou seja, assim como as flautas doces, a família das charamelas era formada por instrumentos dos mais graves aos mais agudos e que eram tocados juntos, com cada instrumento fazendo uma linha, o baixo, tenor, alto e soprano, como a escrita de um coro. Vamos ouvir então agora um pequeno exemplo do som da família das charamelas. Em meados do século XVII, alguns construtores de instrumentos da corte do rei Luís XIV, na França, desenvolveram da charamela mais aguda um instrumento de sonoridade mais doce para ser utilizado nas óperas e balés da corte, e assim surgiu o oboé barroco, que ainda era bem diferente do oboé que conhecemos hoje, pois só possuía 2 chaves de metal e uma palheta mais larga do que a utilizada atualmente. O oboé vem do francês hautbois, que quer dizer justamente madeira alta, ou seja, um instrumento de madeira que tocava uma voz aguda. Vamos então ouvir música daquela época com o oboé barroco, tocado pelo trio Aquilon, formado por mim no oboé barroco, Luciana Câmara ao cravo e Jardel Souza na viola da gamba. Tocaremos para vocês uma parte do minueto da suíte em sol menor de Jacques Roteter. Classicismo, a demanda por virtuosismo e ampliação do registro para as notas agudas fez com que o oboé se transformasse no que hoje chamamos de oboé clássico. Vamos ouvir uma demonstração de um solo da obra As Estações, de Joseph Haydn, de 1801, tocado por um oboísta inglês. Com a inclusão cada vez maior de tonalidades com muitos acidentes, como bemóis e sustenidos, houve a necessidade de se adicionar chaves que facilitassem a execução destes acidentes. Isso fez com que o oboé continuasse se transformando até chegarmos a um instrumento como ele é hoje. Já o fagote evoluiu das charamelas ainda em meados do século XVI, dando lugar a um instrumento do Renascimento chamado curtal ou dulciana. Ouviremos um trecho da Sonata 6 para dulciana e baixo contínuo de 1645 de Giovanni Antonio Bertolli.
verdade, as dulcianas compõem uma família, assim como as charamelas. Então vamos ouvir um pequeno exemplo do som das dulcianas e da sua família. O fagote barroco, de som parecido com o da dulciana baixo, evoluiu no século XVII e esses instrumentos conviveram por certo tempo, até a família das dulcianas se extinguir. Com o surgimento do oboé barroco, esses dois instrumentos passaram a se associar em uma família que tinha assim o fagote como linha do baixo, o oboé da cátia, que deu origem ao corno inglês, como linha do tenor, e o oboé nas linhas de contralto e soprano. A partir de meados do século XVIII, o fagote barroco evoluiu para o fagote clássico, que deixou de ser meramente um instrumento de acompanhamento em linhas de baixo e se tornou um instrumento solista que utilizava o registro agudo. Teremos a seguir um pequeno exemplo de uma cópia de um modelo de fagote construído em 1815. Com o fagote aconteceu o mesmo que com o oboé. Um número cada vez maior de chaves foi incluído para possibilitar a execução em todas as tonalidades e a ampliação do volume sonoro, até chegarmos ao fagote na forma como o conhecemos hoje. Ouviremos agora a sonata para fagote Opus 9 do compositor alemão Gustav Schreck, nascido em 1849 e falecido em 1918, executada pelo fagotista Fábio Cury e pelo pianista Fernando Miller. Essa sonata é de 1887 e é uma das poucas obras do romantismo escritas para fagote e piano. Schreck foi mestre de capela da igreja de São Tomás, em Leipzig, mesmo cargo que Johann Sebastian Bach ocupara quase 200 anos antes. Por isso, ele foi responsável pela edição e redução para piano das cantatas de Bach. E ele também escreveu uma sonata para oboé e piano e um noneto para sopros. Então, com vocês, a sonata para fagote Opus 9 do compositor Gustav Schreck.
Musicaque, o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPR. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPR. Olá, amigos da Rádio Universitária Paulo Freire, sou Ilana Ventura e quero convidar a todos, crianças e adultos, para sintonizarem a frequência 820 AM, todas as quintas-feiras, à 13h. Queremos a sua companhia no programa infantil Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio, um programa para cantar, se encantar e brincar sem parar. Esperamos todos com muita alegria. Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos no especial do Cuscuz com Cordel, recebendo a cordelista Suzana Moraes. Vou fazer agora um cordel que eu escrevi pro Dia Internacional da Mulher. Aí, perfeito. Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. O mês de março é marcado como o mês da resistência, da luta e da coragem, da bravura e referência. Dia 8 simboliza a mulher em sua essência. Usarei a eloquência e as rimas do cordel para dizer o que preciso, a mulher serei fiel. A forma como é tratada é cada vez mais cruel. As tintas desse pincel não podem deixar passar. Se sofremos com machismo, é preciso alertar os adultos e crianças a aprender a se comportar. Se a piada incomodar, não se cale, desafie. Diante da violência, não se omita, repudie. Combata o feminicídio, o agressor denuncie. E que essa luta se amplie, ganhe voz e ganhe espaço. Não permita que o racismo cause tanto embaraço e entenda a sororidade como sendo um grande abraço. E por aí vai. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
Musicaque, o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE. Hoje e semana passada ouvimos gravações de concertos que foram realizados durante o 4º Encontro Nordestino de Palhetas Duplas, que aconteceu entre os dias 26 e 28 de abril de 2019, no Departamento de Música da UFPE e no Conservatório Pernambucano de Música. A próxima peça que vamos ouvir é o trio Opus 87 de Ludwig van Beethoven para 2 oboés e corno inglês. O trio para oboé e corno inglês se tornou bem popular em meados do século XVIII e começo do século XIX. Na verdade, eles surgiram das Harmonien, que eram bandas formadas por oboés, clarinetes, trompas e fagotes. E havia irmãos Teimer, que eram irmãos que tocavam oboé e corno inglês. Eles popularizaram, então, esse gênero feito para trio de oboé, e 2 oboés e corno inglês. E aí, quando Beethoven foi para Viena estudar com Haydn e Salieri, ele tomou contato com esse tipo de música, que era muito popular então lá, e em 1794 ele escreveu esse trio, que acabou recebendo um opus posterior, porque ele na época não publicou o trio, ele foi publicar depois, quando ele estava precisando de dinheiro para pagar as contas. Aí ele pegava lá as músicas que ele já tinha feito vários anos antes e editava, mandava para o editor para poder ganhar um dinheiro para se sustentar. Então, desse trio nós vamos ouvir os 2 últimos movimentos, que é o minueto e o finale presto, executados pelo professor Isaac Duarte ao oboé, professor Ravi Shankar Domingues ao oboé também, e eu, professor Arthur Ortenblad, ao corno inglês.
Essa peça que ouvimos, que acabamos de ouvir, foi o trio para 2 oboés e corno inglês de Ludwig van Beethoven. Vamos encerrar o programa com um trio de Mahler. Não confundir com Gustav Mahler, mas é Ernst Mahler, um compositor radicado aqui no Brasil já há muitos anos, mas ele é alemão. E ele tem realizado um importante trabalho pedagógico inspirado na teosofia de Rudolf Steiner, lá em Piracicaba. Ele criou uma escola de música que tem uma orquestra e muitos alunos. E Mahler se interessa muito pela pesquisa e utilização do modalismo em diferentes escalas musicais. Algumas ele pega da música brasileira, outras são de outras músicas do mundo e outras ele cria. E, de alguma forma, a organização dessas escalas refletem a organização dos elementos naturais, como, por exemplo, a série harmônica. Portanto, a música do Mahler também reflete esse diálogo entre a dimensão cósmica dos elementos da natureza e a dimensão humana dos elementos culturais criados pelo homem, sendo assim a aplicação dos princípios de Steiner à música. E essa peça foi tocada pelo Luiz Carlos Juste, que é de Piracicaba e é amigo do compositor, né, acompanhou
bem de perto a trajetória da escola e do compositor e fez durante esse concerto uma homenagem ao Mário, falou um pouco da vida dele. E no fagote foi tocada por Elione Medeiros, professor lá da Unirio, e no piano pela mulher do professor Juste, que é a Lília Juste.
Ouvimos de Ernst Mahler o trio para oboé, fagote e piano, executado por Luiz Carlos Juste ao oboé, Lília Juste ao piano e professora Elione Medeiros ao fagote. O programa Musicac é produzido pelo Departamento de Música da UFPE e foi selecionado na chamada pública de conteúdos de 2019. Coordenação e apresentação, Arthur Ortenblad. Trabalhos técnicos, Missionário José e Duda Lopes. Acabamos de apresentar Musicac, música da UFPE. O melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE. Na Rádio Paulo Freire. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz. A rádio pública da UFPE.